Zacarias, capítulo 11. Abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Chorem, ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem, carvalhos de Bazã, porque a densa floresta foi derrubada. Eis a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leãozinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Assim diz o Senhor meu Deus: apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja Deus, ficamos ricos. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados. A um chamei graça e a outro união. E apacentei as ovelhas. Em 1 mês destruí 3 pastores. Perdi a paciência com eles e eles também se cansaram de mim. Então eu disse: não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado chamado graça e o quebrei, para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia. E os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se estiverem de acordo, paguem o meu salário. Se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: pegue este dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Depois quebrei o segundo cajado, chamado união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse: agora pegue os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas, que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Amém? Os irmãos podem assentar. Amém. Queridos, eu gostaria de que você prestasse muita atenção, porque o livro de Zacarias é um dos mais difíceis de interpretar de toda a Bíblia. Ele é um livro chamado Apocalipse do Velho Testamento. É parecido com ele algumas profecias de Daniel e Ezequiel. Mas algumas coisas de Ezequiel e Daniel são identificadas e muitas coisas de Zacarias não são identificadas. E nós, por isso, precisamos prestar muita atenção. Os primeiros 8 capítulos do livro de Zacarias são ordenados, ele coloca data, tudo certinho, no segundo ano do reino tal, ele coloca as suas datas, mas a partir do 9, ele não faz isto mais, do 9 ao 14. Zacarias foi um profeta pós-exílico. O que é isto? Um profeta que profetizou no retorno do cativeiro babilônico. No ano 538 a.C., o rei Ciro ordenou que os judeus voltassem para a sua pátria. Então, eles saíram da Babilônia e voltaram para a sua terra, mas não tudo de uma vez. Em 538 eles voltaram, ali estava Zorobabel, estava também Zacarias, o profeta Ageu, eles estavam ali na primeira volta. 80 anos depois, eles voltaram mais uma turma, entendeu? E aquela turma ali, na segunda vez que eles voltaram, estava Neemias, Esdras. Então, não é fácil você realmente identificar e localizar as palavras de Zacarias. A missão de Zacarias era o quê? A missão dele, junto com Ageu, embora Ageu era mais velho do que a missão dele era entusiasmar o povo para reconstruir o templo, porque o templo havia sido destruído aproximadamente 60 anos antes,
por Nabucodonosor. E quando estes homens retornam, o povo de Judá, de Jerusalém, está olhando aquela cidade destruída, eles não veem muito futuro, eles não têm perspectiva. Então o que eles fazem? Em vez de construir o templo, a casa de Deus, eles vão construir suas próprias casas. É nesse ponto que o livro de Ageu, que vem antes de Zacarias, combate o povo de Judá. Eles dizem assim: espera aí, suas casas vão ficar bonitas e a minha casa vai ficar em pedaços, diz o Senhor. Então, todo o salário que vocês receberem vai ser como quem recebe num saco furado. Ou seja, vai entrar aqui pela boca e vai cair pelo furo. Vocês não vão ver o seu dinheiro. Deus está dizendo aquilo porque Deus está mostrando para o seu povo que Ele quer prioridade. Eu não tenho que fazer primeiro as minhas coisas para depois fazer as de Deus. É o contrário. Buscai primeiro, o próprio Jesus disse isso, o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro buscamos as coisas de Deus. Embora alguns hoje querem pregar e dizer que as coisas que Jesus falou não servem para nós, porque Jesus viveu na lei, na época da lei. Vocês já ouviram isso, né? Esse povo fica completamente perdido. Eles não sabem nem a missão do Salvador deles. Eles não sabem nem qual foi a missão do Salvador. E aí ficam dizendo que Jesus, tudo que Jesus falou era para a lei. Então tome cuidado com essas pessoas. Agora, o que aconteceu aqui no capítulo 11? Embora não vou explicar todo o livro de Zacarias, seria para estudo bíblico, né? Mas aqui no capítulo 11, o Senhor Deus ordena que Zacarias faça simulação por 2 pastores. Ele mesmo vai fazer uma simulação sendo 2 pastores. Primeiro, ele será um bom pastor, um pastor que cuida das ovelhas. Que essas ovelhas seriam o povo mesmo, né? O povo de Jerusalém. E mesmo assim ele será rejeitado. E depois ele vai fazer a figura de outro pastor, um mau pastor, um pastor insensato, como nós lemos, descuidado e negligente. Este pastor seria castigado. Aparentemente esta ação profética aqui não aconteceu, mas Zacarias ele ilustra, ele usa esta visão, essa conversa que Deus teve com ele, ele usa como ilustração para ensinar o povo de Jerusalém uma grande lição que Deus queria dar. Então, dentro desta ação profética de Zacarias, nós não podemos deixar de ver a clareza tanto daquilo que aconteceu na história do povo de Deus, ou seja, Zacarias apontou para o passado, como também ele aponta para algo escatológico que está no futuro dele, 2 vezes, ou 3 até. Uma na época dos Macabeus, que vem ali uns 200 anos, mais 300 anos mais tarde, depois de Zacarias vem os Macabeus. Ele também profetiza sobre isso aqui nesse texto. Ele também profetiza para a época de Jesus, que vai vir 500 anos depois dele, e ele profetiza também para os nossos dias. Veja como esse texto é rico em profecia, em apontamentos escatológicos. Então nós vamos ver essa ilustração do capítulo 11 em forma de sermão. E eu vou apresentar a vocês 2 pastores, os 2 pastores que Zacarias representou, e vou apresentar a vocês os 2 cajados que Zacarias também tomou para reger, para pastorear aquele povo. E em último lugar, eu vou tomar aqui um 3º pastor, que é aquele para quem Zacarias aponta. Então o tema desta mensagem é 2 cajados, 3 pastores. E é isso que nós vamos ver. O primeiro pastor que Zacarias fez a sua figura, né? Ele fez aquela parábola. O primeiro pastor, ele é dedicado, ele é protetor e ele é cuidador. Antes de nós vermos este pastor, a partir do versículo 4, o que significam os 3 primeiros versículos? Porque a palavra de Zacarias é dirigida para uma floresta. Vocês repararam isso? Ele diz assim: abre as suas portas, ó Líbano. A floresta do Líbano era considerada naquela época riquíssima em suas árvores de madeira de lei, que eram os cedros e os ciprestes. Alguns consideram como abeto ou o pinheiro, mas era madeira de lei e grandemente respeitada naquela época, inclusive que Salomão fez negócios com o rei de Tiro sobre as madeiras do Líbano para construir o templo de Deus e também o seu palácio. Então,
esta primeira palavra dos versos 1 ao 3, Zacarias está se dirigindo àquelas montanhas, onde havia grandes árvores. Ele diz assim: abram suas portas, Líbanos, para que o fogo consuma seus cedros. Ele está falando figuradamente, ele está falando de uma metáfora, ele está chamando os grandes de Judá e de Jerusalém como se eles fossem as montanhas do Líbano, os ricos. Saiam da frente porque Deus quer jogar fogo nas madeiras. E também fazendo uma alusão ao próprio templo, que foi construído muito com esta madeira aqui. No verso 2, chorem ciprestes, árvores, chorem vocês, porque os cedros caíram. Ele está dizendo, vocês deveriam estar chorando porque o povo foi levado para o cativeiro. Óbvio que ele já tinha voltado do cativeiro, como eu já disse para os irmãos. Mas como eu falei agora na introdução, ele está fazendo uma alusão ao que aconteceu no passado, para depois fazer uma alusão para o futuro. Aqui, então, ele está se referindo ao que aconteceu com a nação de Judá. Os cedros caíram, as mais excelentes árvores foram destruídas. Veja, não é isto que lemos em Lamentações de Jeremias? Ele falando dos jovens, os jovens ricos, os jovens que pegavam a espada, que eram guerreiros, agora estavam morrendo nas mãos de Nabucodonosor. Ele diz mais: chorem carvalhos de Bazã. Bazã era uma terra conhecida por seu vigor, por sua viçosidade nas árvores e em seu rebanho. Inclusive, a Bíblia cita muitas vezes as vacas, o gado de Bazã, porque eram tidos como as melhores vacas daquelas regiões. Então ele diz: chorem carvalhos, floresta, porque a sua floresta foi derrubada. Eis aí a voz do choro dos pastores. Quem são os pastores? São os líderes de Israel. Olha eles chorando. Por quê? Porque sua glória foi destruída. Quem que era a glória de Jerusalém? O templo. Eis o rugido dos leõezinhos. Isso aqui ele está falando do choro dos príncipes, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Quem era o orgulho de Jordão? Era o próprio templo, era Jerusalém. Muito bem, apresentei a vocês os 3 primeiros versos. Agora vamos para o versículo 4, onde ele mostra nesta parábola que o Senhor Deus ordena que ele se torne um pastor. E quem eram essas ovelhas destinadas para o matadouro? Versículo 4. Eram o próprio povo de Judá. E no versículo 5 diz: aqueles que as compram, ou seja, os reis, os governantes de Jerusalém, eles compravam, ou seja, eles negociavam em cima do próprio povo de Judá, matavam e não eram punidos. Esses líderes eram interesseiros, pois usavam as pessoas para o seu negócio, para se enriquecerem muito mais. Eles vendiam as ovelhas e diziam: louvado seja o Senhor, ficamos ricos. Será que tem alguma coisa a ver com hoje? Onde estão os milhões de reais repassados do governo federal para os governos municipais e estaduais, que era para destinar para a construção ou para a preparação de hospitais de campanha? Cadê? Uma cidade como a nossa, com 100 mil habitantes, fazer uma dezena de leitos? Onde está o dinheiro? Ainda dizem: louvado seja o Senhor, ficamos ricos. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. As pessoas que chegam ao poder, eles não se importam com as vidas. Assim estava o povo, e foi por isso que eles foram levados para o cativeiro. Foi por isso que Deus destruiu a sua beleza. E diz assim, Deus fala o seguinte: eu vou entregar. Eu não terei mais compaixão dos moradores desta terra. E vocês pensam, irmãos, que o povo que estava sendo oprimido era um povo inocente? Não, eles também estavam oprimindo uns aos outros. Nossa sociedade é assim. Nós falamos mal dos nossos líderes, dos políticos, mas nós aqui também embaixo praticamos falcatruas. Nós também aqui embaixo queremos deixar o outro para trás. E Deus disse no versículo 6, não terei mais compaixão dos moradores, diz o Senhor. Eu vou entregar cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Olha, se Deus nos entregar na mão dos nossos governantes corruptos, nós estamos destruídos.
Eles destruirão o país, está escrito no verso 6, e eu não os livrarei das mãos deles. Deus está querendo dizer mais ou menos assim: vocês acham que foi Nabucodonosor que foi lá destruir? Nabucodonosor destruiu o aspecto físico da cidade, mas quem destruiu ela antes foi vocês. Vocês acham que são os nossos governantes, irmãos, que estão destruindo nossa sociedade com essa roubalheira? A própria sociedade destruiu, por isso Deus os entregou. Calvino disse uma frase: quando Deus quer punir uma nação, entrega a ela líderes corruptos. E por que Deus queria punir uma nação? Porque Deus gostaria de punir uma nação? Porque a nação própria é corrupta. A corrupção é o câncer, ela está na medula, ela está no DNA da sociedade, ela não está somente lá em cima. Então Zacarias obedeceu a Deus e falou: tudo bem, eu vou apacentar as ovelhas. Versículo 7. Ele fala: eu vou apacentar as ovelhas. E então pegou 2 cajados. A um cajado ele chamou graça, e a outro ele chamou união. E ali ele apacentou as ovelhas, o povo de Judá. Graça, ele explica, né? Ele vai explicar isso aqui lá mais para frente, o que significa o cajado chamado graça. Versículo 10. Quando ele quebra o cajado graça, ele quebrou para anular a aliança que Deus havia feito com os povos. Então, graça aqui quer dizer aliança de Israel com os povos ao redor. Israel poderia ter aliança com todas as nações ao redor. Israel poderia proclamar a graça de Deus, que eles foram alcançados pela graça, para outras nações. No entanto, essa vara foi quebrada, e as nações vieram e invadiram o povo de Israel. A outra vara, chamada de união, ele explica o que é ela aqui no versículo 14. Depois quebrei o segundo cajado, chamado união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então, o segundo cajado era o quê? Era o Reino Unido, o reino unificado, que depois foi dividido. Na época de Jeroboão, o reino foi dividido. O norte ficou com Jeroboão 10 tribos e o sul ficou com Roboão 2 tribos. Então, descobrimos aqui o significado dessas 2 varas. Graça era o favor que Deus concedia ao seu povo das outras nações. E união era quando os 2 reinos ainda eram um só povo e serviam a Deus, principalmente na época de Davi. Agora ele diz uma coisa que é muito curiosa e ninguém sabe o que vai significar. Ele disse assim, que quando ele começou a pastorear, versículo 8, em 1 mês ele destruiu 3 pastores. Quem são esses 3 pastores? Ninguém sabe. Segundo os pesquisadores, há mais de 40 opiniões de estudiosos para dizer quem são esses 3 pastores. Agora, na minha opinião, humilde, obviamente, esses 3 pastores representam os 3 tipos de liderança que Israel tinha em si: os reis, os profetas e os sacerdotes. Os reis para representá-los política e civilmente, os profetas para trazer a palavra de Deus, para representar Deus para o povo, e os sacerdotes para representar o povo diante de Deus. Eles não estavam cumprindo o seu papel. Veja que eles se enojaram. Olha o que ele diz no versículo 8: eu perdi a paciência com eles e eles também se cansaram de mim. Essas pessoas, tanto os pastores como as ovelhas, os líderes e seu povo, se enojaram dos profetas de Deus. Homens como Zacarias, homens como Isaías, homens como Jeremias, foram tomados nojo diante daquele povo. O povo não quis saber deles. Então o que fez Zacarias? Versículo 9: ele: não serei mais o pastor de vocês, quem tiver de morrer, que morra, quem tiver de ser destruído, que seja, e os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Isso aqui também aconteceu antes, né? Ele está apontando ainda para o passado. Aconteceu quando os judeus rejeitaram Isaías, rejeitaram Jeremias, rejeitaram os profetas de Deus. Deus entregou na mão dos babilônios, eles se destruíram na guerra, e quando a fome apertou em Jerusalém, diz o próprio livro de Lamentações, que mães cozinhavam seus filhos para comer sua carne. Então o que fez Zacarias mais uma vez? Ele disse no verso 10: eu quebrei então o cajado chamado graça, para anular a minha aliança que havia feito com todos os povos. Ou seja,
aquela aliança que os povos tinham com Israel se acabara, agora o povo de Deus seria entregue nas mãos dos estrangeiros. E então ele diz no versículo 11 que quando aquela aliança foi anulada, algumas pessoas entenderam que ele estava falando da parte do Senhor. Poucos. O que você acha hoje? Quando os verdadeiros pastores pregam a palavra de Deus, você acha que muitos reconhecem que é a palavra do Senhor? Não, são poucos também. Agora Zacarias diz o seguinte, no versículo 12: se vocês acham que eu mereço um salário, então me paguem, se não, deixem para lá. E quando eles vão pagar para Zacarias o seu salário, eles pesam 30 moedas de prata. Quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 21 e o versículo 32. E nós vamos ver o que significa 30 moedas de prata. Diz assim o texto da palavra do Senhor: se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 30 moedas de prata, e o boi será apedrejado. Veja, irmãos, o preço que eles pagaram para Zacarias, que foi um bom pastor para eles, foi o preço de um escravo escorneado, o preço de um escravo chifrado por um boi. Naquela época, se você era dono de um boi, e este boi saísse do seu recinto, né, dos limites, e ele chifrasse um empregado de um vizinho seu, você tinha que pagar para aquele vizinho 30 moedas de prata. Era o valor que tinha um escravo ferido. Era como uma indenização pelo tempo que o escravo ia ficar sem trabalhar, para que aquele dono do escravo, lá, seu vizinho, não perdesse a mão de obra. Não perdesse a mão de obra que ele tinha. Assim aconteceu. Ao invés deles pagarem o salário de um pastor para aquele profeta, eles deram a ele o salário de um escravo escorneado, chifrado por um boi. Zacarias pegou o dinheiro e mostrou para Deus: olha aqui, Deus, quanto que eles me pagaram. E Deus zomba daquele valor e diz assim para Zacarias: olha, pega esse valor maravilhoso, né, que eles pagaram aí, pega este valor e leva lá para o templo e lança-o para a casa do oleiro. Né? Então foi exatamente o que Zacarias fez. Ele pegou aquele dinheiro, foi ao templo, na casa do Senhor, e jogou ao oleiro. Ali no templo havia muitos oleiros que trabalhavam ali com barro, né, para fazer os vasos onde eram comprados para oferecer azeite, essas coisas. Então ele foi lá e jogou aquele dinheiro. Deus falou até para ele assim, no verso 13: pega esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Sabe o que é isso, irmãos? Quando Deus te dá um bom pastor, quando Deus te dá um bom líder, e você não valoriza, você está desvalorizando o próprio Deus. Zacarias recebeu um preço de um escravo, mas Deus está dizendo que foi o preço em que Deus foi avaliado. Eu fui avaliado por eles. Deus não está dizendo: Zacarias, foi você. Eles estão avaliando a mim, Deus está dizendo. Assim como Samuel, quando liderava a nação de Israel, e o povo não quis mais Samuel, falou: não queremos você já está velho, queremos um rei. E Samuel disse: olha, Deus, o que eles estão fazendo? Eles estão me rejeitando. Servi tantos anos a este povo. E Deus disse para ele: rejeitando você? Eles estão rejeitando a mim. Os irmãos entendem? Então assim, o profeta pega a segunda vara, versículo 14, e quebra a vara chamada união para romper a irmandade entre Judá e Israel. Pronto, dividiu o reino. No ano 931 a.C., o reino foi dividido. Isso aqui já tinha tudo acontecido quando Zacarias fez isso aqui. Mas ele está mostrando, em forma de metáforas, a história de Israel. Ele está querendo chamar a atenção do seu povo do passado para o presente. Não é assim que muitas vezes a palavra de Deus diz? O apóstolo Paulo não disse que as coisas que foram escritas no passado, elas foram escritas para o nosso exemplo, para que possamos ter a graça de Deus sobre nós, para que possamos ter a experiência. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Não se esqueça do passado, meus irmãos.
Não nos esqueçamos das coisas que nos ocorreram no passado. Elas servem sempre para nos alertar. Elas servem também para nos trazer esperança. Então, veja como o povo... O que Zacarias está querendo dizer com essa primeira etapa de sua metáfora? Ele está querendo dizer: vocês rejeitaram os bons pastores que Deus lhes deu. Vocês rejeitaram os bons líderes que Deus deu a vocês. Agora Deus já inverte a coisa. Vamos ver? Versículo 15. O Senhor me disse: agora pegue os apetrechos de um pastor insensato. Agora nós vamos ver o segundo pastor, né? Eu disse que o nome desta mensagem era 2 varas ou 2 cajados e 3 pastores. Nós já vimos os 2 cajados, vara, a graça e união, e vimos os 2 primeiros pastores, que é o próprio Zacarias, fazendo o papel de um bom pastor, e agora ele vai fazer o papel de um mau pastor, de um insensato pastor. Ele tomou agora os apetrechos, ou seja, tudo que pertencia ao pastor, cajado, vara, alforge, né? Ele tomou tudo aquilo, mas ele vai fazer o papel de um pastor tolo, de um pastor insensato. E também apontando ainda para o passado deste povo. Foi o que aconteceu. Como o povo de Deus havia rejeitado os bons líderes que Deus lhes havia dado, Deus enviou para eles, então, pastores gananciosos e pecadores. E isso resultou na perdição das ovelhas, que foi o cativeiro babilônico. É muito simples a ilustração que o profeta quer dar aqui. Assim como vocês me pagaram preço de um escravo, sendo eu um bom pastor, vocês fizeram com os líderes antigamente. Vocês rejeitaram, desvalorizaram. Por isso Deus entregou vocês na mão de reis maus, de reis ímpios, que cometeram idolatria, que cometeram injustiça social, que sacrificaram os próprios filhos deles, que ensinaram vocês o caminho do pecado e da iniquidade. Por isso que Deus levou vocês para o cativeiro. Lembre que Zacarias e o povo aqui já tinham voltado do cativeiro, mas ele está lembrando a história passada do seu povo. Agora, para um futuro ainda distante, muitas pessoas acham que esse pastor se trata do anticristo, né? Porque está falando no singular. No verso 16, porque eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas. As pessoas dizem que isso aponta para o anticristo, mas eu acredito que isto está falando do próprio Zacarias, porque ele, singularmente, ele está fazendo o papel de um pastor e depois de outro. Por isso que Deus fala no singular. Mas também nós vamos ver Zacarias apontando isto aqui mais para frente. No período interbíblico, nós lemos que muitos se corromperam, comprando cargos para o sumo sacerdócio. Dos filhos dos Macabeus, aqueles filhos mais novos, Simão, comprou um cargo de sumo sacerdote, para ser sumo sacerdote. Isso os irmãos encontram na Bíblia católica, que tem o livro de 1º e 2º Macabeus. Leia o 1º Macabeus e você vai ver essa história. Isso aconteceu depois disso aqui, de Zacarias. Mas ali, os filhos de Macabeus, os Macabeus, filhos do sacerdote Matatias, já estavam comprando posto de sumo sacerdote. Até mesmo na época em que nosso Senhor veio à terra, os postos de pastores do povo de Deus eram postos corrompidos por subornos, hipocrisia e maldade. Enquanto havia Herodes, que havia comprado do imperador o posto de rei, de tetrarca, havia também sacerdotes, Anás, Caifás, eles ficavam trocando de posto de sumo sacerdote, genro e sogro. Anás e Caifás, da época de Jesus, eram genro e sogro. E ficavam ali trocando de posto, quem ganhava mais para ser sumo sacerdote naquela época. Tudo na corrupção, tudo no suborno, até mesmo os líderes do povo, os fariseus, os escribas. Jesus não denunciou eles? Jesus não falou que eles ficavam entrando nas casas das viúvas e falando para elas assim: olha, eu vim fazer aqui uma grande oração por você, quanto você tem aí para mim? E aquelas pobres mulheres davam seu dinheiro para eles e eles faziam grandes orações na casa delas. E hoje tem diferença? São só os líderes políticos que roubam?
Os líderes espirituais também não estão assim. Bispos, pastores e apóstolos, como cantamos hoje, falsos. Eles também não dizem para a igreja, como o irmão Carlos me contou ontem, de uma igreja que as pessoas aplaudiram e depois do aplauso o bispo disse assim: Deus não quer seus aplausos, Deus não quer suas palmas, pessoal, Deus quer que você traz dinheiro para cá. Não é isto exatamente que estamos vendo? Olha as características do pastor mau que Zacarias fez o papel aqui. Olha o verso 16, ele diz assim: não cuidará das ovelhas que estão perecendo. Segundo, ele não buscará aquela que se perdeu. Terceiro, ele não curará aquela que foi ferida. Quarto, ele não apacentará a sã. Mas o que ele fará? Comerá as carnes das ovelhas gordas e arrancará até os cascos. Ao contrário, vejamos, abre a tua Bíblia em Ezequiel, e veja, no capítulo 34, como seriam os pastores segundo o coração de Deus. 34 e o versículo 16, olha como Deus fala no 15, 16, eu mesmo, diz o Senhor Deus, apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Olha só o que Deus vai fazer. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas as gordas e fortes eu destruirei, eu apacentarei com justiça. Deus está fazendo, como pastor verdadeiro, ele faz o contrário. As que estão perdidas, ele busca. As que estão desgarradas, ele volta para o caminho. As que estão enfermas, ele cura. Mas as gordas, as que pisam nas outras, ele as quebrará. Já o mau pastor, que Zacarias foi obrigado a fazer aquele papel, o mau pastor, ele já faz o contrário. Não, olha, desgarrou, deixa. Pereceu, que pereça. Feriu-se, que fique ferida. Não vou curar. Não vou apacentar, mas eu quero as carnes destas ovelhas gordas. Essas características se espalham até os nossos dias. Depois você lê em casa, 2 Pedro 2 e a carta de Judas. A carta de Judas só tem um capítulo, você pode ler. Fala exatamente desse tipo de pastor. Fala exatamente desse tipo de liderança, que se passam por homens de Deus e entram em nossas igrejas, participam das nossas festinhas, dos nossos almoços, mas com o pretexto de sempre levar vantagem em alguma coisa. E o pior, sabe o que é? Estes aí é que são valorizados pelas pessoas. Você vê, as igrejas deles estão lotadas. As igrejas desses falsos pastores que abusam das ovelhas estão cheias. As pessoas parecem que gostam disso. Então Deus diz: eu vou ferir o braço direito dele. Olha o verso 17. Eu vou ferir o olho direito dele. Braço e olho é o principal instrumento de trabalho de um pastor. O olho para vigiar e o braço para trabalhar, para socorrer as ovelhas, para afugentar os predadores. Agora, como nós já falamos das duas varas e dos dois pastores que Zacarias representou, mas o tema desta mensagem é 2 cajados e 3 pastores. Eu quero falar agora do terceiro pastor, Jesus, o bom pastor. Jesus disse em João 10:11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós voltamos agora, desde o versículo 4 em Zacarias 11, como nós já lemos. Deus diz assim: apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Jesus vem e apacenta o seu povo de Israel em primeiro lugar. O que vai acontecer? Eles estão ali, do mesmo jeito do versículo 5. Eles estão negociando. Vocês lembram que Jesus foi no templo e eles estavam negociando?
E Jesus disse: fazem da casa do meu pai casa de negócio? Esta casa é casa de oração. O que eles estavam fazendo? Versículo 5, eles estavam dizendo: louvado seja o Senhor, ficamos ricos. E eles não se compadeciam de ninguém. Quando Jesus Cristo veio para o seu povo de Israel, ele foi também rejeitado. Deus não teve mais compaixão daquela nação, da geração de Jesus Cristo. Em Lucas 19, a partir do versículo 41, nós lemos da seguinte forma: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, a mesma cidade de Zacarias, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Deus havia cegado os falsos pastores de Israel. Pois virão dias em que os inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo da visitação de Deus. O Filho de Deus esteve na terra e os homens não reconheceram a visita. Antes, eles fizeram muito pior com Jesus do que haviam feito com Zacarias. Simplesmente, eles mataram o Filho de Deus. Jesus Cristo esteve na terra, mas ele pegou esses 2 cajados que Zacarias havia quebrado, o cajado chamado graça, que era a união dos povos com Israel. Zacarias havia quebrado, e Jesus Cristo traz de volta. Em Efésios 2, a partir do versículo 12 até o 14, o apóstolo Paulo diz que nós gentios, antes estávamos separados de Deus, afastados de Deus, sem Deus no mundo, mas agora, com o sangue de Cristo, fomos aproximados. Ele fez dos 2 povos um, versículo 14, ele derrubou a parede de separação que havia entre Israel e as outras nações, porque Israel era a única que Deus havia se revelado, mas agora em Cristo Jesus, esta revelação se espalha por todas as nações. Por isso ele diz: pregue o evangelho a todas as nações, porque ele quer agora ajuntar, ele quer religar a vara da graça. O cajado da graça de Deus é o evangelho de Deus pregado por todo mundo, através de um povo que não é só Israel, mas também gentios que foram convertidos por crerem em Jesus. E também a vara união, que antes separou Israel de Judá, agora une Israel, Judá e todos os gentios que creem em Jesus e faz paz com Deus. Efésios 2, 15 a 19, o apóstolo Paulo diz que ele veio, evangelizou a paz a todos vós, os que estavam longe e os que estão perto, e reconciliou os 2 povos consigo mesmo e com Deus, fazendo a paz. Aí Paulo termina dizendo assim: vocês não são mais estrangeiros, mas vocês são cidadãos dos santos, pertencentes à casa e à família de Deus. Jesus Cristo uniu estas varas que o profeta quebrou. Zacarias, no versículo 9, ele diz: não serei mais o pastor de vocês, quem tiver que morrer, que morra. Jesus Cristo não. Ele disse: eu morrerei pelas minhas ovelhas. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, João 10, 15. No versículo 12, quando Zacarias pede para o povo dar um preço, um salário, eles vão lá e dão um preço de um escravo, 30 moedas de prata. Mateus 27, 3 a 7 e Mateus 26, 15, Judas vende o nosso Senhor por 30 moedas de prata. Assim como Zacarias foi traído pelo povo, esperando um bom salário, e recebe o preço de um escravo ferido, Jesus Cristo é vendido por um de seus discípulos por o preço de um escravo ferido. 30 moedas de prata. Jesus, assim como
assim como Zacarias pegou esse dinheiro e jogou no templo, Judas também, quando ele teve remorso, Mateus 27, fala que ele foi lá no templo falar com os fariseus, com os principais sacerdotes, e eles falaram, nós não temos nada a ver com isso. Então Judas jogou aquele dinheiro também no templo. Tudo que Zacarias fez 500 anos antes de Jesus aconteceu novamente com Jesus, o verdadeiro pastor. E a rejeição daquele povo, da geração de Jesus, terminou na crucificação de nosso Senhor. Vá para o capítulo 13 de Zacarias e veja o versículo 7. O Senhor diz as seguintes palavras: levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a mão para os pequeninos. Jesus foi ferido e suas ovelhas se dispersaram. Lá no jardim do Getsêmani, ele foi preso pelos soldados da guarda do templo e os seus discípulos fugiram. E Jesus mesmo disse para eles, isto é para se cumprir a palavra, o pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas. Mas Jesus diz, eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Mas foi até só um momento, porque lá na cruz, o Pai também o deixou. E ele deu um brado, Deus meu, por que me abandonaste? E até hoje o nosso Senhor continua sendo rejeitado. Mas nele, em nosso Senhor, se ajuntam aqueles 3 pastores que Zacarias em um mês destruiu. Não é isso que Zacarias falou? Zacarias falou que em um mês, versículo 8, em um mês destruiu os 3 pastores, os reis, os profetas e os sacerdotes. Agora em Cristo Jesus se juntam esses 3 ofícios. Jesus é Rei dos Reis, Ele é o nosso sumo sacerdote e Ele é o profeta de Deus que traz a palavra para os nossos corações. Então nós vimos hoje, neste sermão, como Zacarias assumiu o papel de 2 tipos de pastores que existiram em Israel. Homens que lideraram segundo o coração de Deus e foram rejeitados pelo povo. E depois, outros que foram perversos e estúpidos. E nós vimos também como o profeta nos leva a Cristo em cada detalhe de sua visão ilustrativa. Quero aplicar para os irmãos o seguinte. Sem dúvida alguma, meus queridos, a razão que leva Deus a entregar maus líderes ao seu povo é a rejeição que o povo faz dos bons líderes. Deus entrega maus pastores porque o povo rejeita os bons pastores. Essa tem sido uma temática presente em toda a história da humanidade, até do povo de Deus, seja na antiga ou na nova aliança. Nós sabemos que o verdadeiro povo de Deus jamais será enganado pelos falsos pastores. Vocês viram aqui que quando ele faz aqui a sua ilustração, algumas pessoas entendem que ele estava falando a palavra de Deus. Verso 11. Os negociantes de ovelha que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Alguns reconhecem. Entretanto, Deus pode estar punindo aqueles que rejeitam quando lhes dá os líderes corruptos. Quando as pessoas amam a mentira, Deus lhes entrega ela. Rejeitam a verdade, então a verdade lhes será omitida. Jesus, o supremo pastor, foi rejeitado dos seus conterrâneos e a desgraça nacional lhe sobreveio no ano 70. Os irmãos conhecem a história. No ano 70, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, invadiu. Eles já estavam cercando Jerusalém, sitiando Jerusalém. Mas eles invadiram e acabaram destruindo aquela cidade, inclusive o templo de Herodes, este mesmo templo aqui que Zacarias está querendo que eles reconstruam, mais tarde é destruído no ano 70 depois de Cristo. Mas há muitos também que estão seguindo este exemplo. Até hoje estão traindo o nosso mestre, vendendo-o por 30 moedas de prata como escravo, mas não se lembram de que ele não vai vir mais como escravo. Ele já veio como servo. Agora ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Mas eu quero dar uma palavra para você que ainda não tomou sua decisão com Cristo Jesus. O cajado da graça ainda está estendido para você nessa noite. O cajado da união que liga você com o Pai ainda lhe traz o direito de ser chamado filho e filha de Deus. Este cajado ainda está nas mãos do bom pastor. Atenda ao chamado dele e você poderá desfrutar da graça e da comunhão, da união. Jesus Cristo fez novamente a ligação dos homens entre si, trazendo paz uns com os outros, mas principalmente, ele levou estes homens a Deus e fez a paz deles com Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nesta noite você quiser, você percebe que Jesus está chamando o seu interior, no seu coração. Ele está querendo trazer você com o cajado da graça. A salvação não é por suas obras. A salvação é pela graça de Deus. E através dela, ele une você a Deus. Por quê? Porque o pecado havia separado. Isaías 59, 2 diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas a palavra diz que Jesus Cristo une você a Deus. Amém? Esta é a palavra do Senhor para os nossos corações aqui nesta noite. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar.